Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ainda dentro do estudo da trigonometria, mais especificamente das funções trigonométricas, dando prosseguimento a esse assunto, vamos falar agora, dentro desse módulo de resolução de exercícios, das equações e das inequações trigonométricas. Os alunos que ainda não dominam esse assunto devem procurar a aula teórica específica acerca desse tema. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual eu estou me referindo. Resolva em R a equação seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Vendo o valor do seno de x, a gente sabe que esse arco não é um dos arcos que estão na extremidade dos quadrantes da circunferência trigonométrica. E, portanto, eu preciso fazer o seno de x igual ao seno de alfa. Nós vimos na nossa parte teórica que quando nós temos uma equação dessa forma, a gente tem dois valores possíveis para x. X pode ser alfa mais 2kπ, ou x pode ser π menos alfa mais 2kπ. Observe que o arco do primeiro quadrante, que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2, é o arco π sobre 4. E, portanto, eu vou colocar no lugar de alfa, π sobre 4. Teremos, assim, x igual a π sobre 4 mais 2kπ e x igual a π menos π sobre 4 mais 2kπ. Ainda posso melhorar isso aqui. Eu tenho x igual a π sobre 4 mais 2kπ e x igual a 4 vezes π, 4π menos π, 3π sobre 4 mais 2kπ. Logo, a minha solução para essa equação é x pertence a R, tal que x pode ser π sobre 4 mais 2kπ ou 3π sobre 4 mais 2kπ, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Vamos ver essa resolução geometricamente? Bom, aqui a gente tem o ciclo trigonométrico. Aqui eu vou marcar o valor raiz de 2 sobre 2, que é a distância de O até esse ponto aqui, que eu vou chamar de P. Essa distância vale raiz de 2 sobre 2. Se eu traçar aqui uma reta perpendicular ao eixo dos senos, que é o eixo V, eu percebo duas imagens formadas de dois arcos sobre a circunferência trigonométrica. Que arcos são esses? π sobre 4 no primeiro quadrante e 3π sobre 4 no segundo. Mas não são só apenas esses arcos que possuem o seno igual a raiz de 2 sobre 2. Observe que se eu der uma volta completa, eu volto a estar nessa posição. Ou seja, eu volto a ter um arco com uma volta a mais do que o arco π sobre 4, que também tem o seno raiz de 2 sobre 2. E se eu der outra volta, de igual modo. Então, eu preciso somar 2kπ, representando assim o número de voltas dadas sobre a circunferência trigonométrica. O mesmo ocorrendo com o arco 3π sobre 4, e, portanto, vamos aqui somar 2kπ a ele, simbolizando que a cada volta completa eu volto a ter outro arco cujo valor do seno também é raiz de 2 sobre 2. Bom, percebemos que o arco que possui o seno igual a raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante é o arco π sobre 4. E, portanto, eu vou fazer alfa igual a π sobre 4, tendo, então, o seno de x igual ao seno de π sobre 4. Nós vimos que nós podemos obter, nesse caso, dois valores para x. Quais sejam? X pode ser alfa mais 2kπ, e nesse caso alfa é π sobre 4, ou π menos alfa mais 2kπ, nesse caso também alfa é π sobre 4. Fazendo 4 vezes π, 4π, menos π, 3π sobre 4, mais 2kπ. Logo, a solução dessa equação será x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ com k inteiro. Vamos ver
como a gente fez no slide anterior, geometricamente o que a gente falou aqui, ó. Aqui nós temos a medida do seno, raiz de 2 sobre 2, que é essa medida que vai de O até esse ponto, que eu posso chamar aqui de P. Passando uma perpendicular ao eixo dos senos, que está aqui, nós percebemos duas imagens de dois arcos sobre a circunferência trigonométrica. Que arcos são esses? No primeiro quadrante, π sobre 4, e no segundo, 3π sobre 4. Entretanto, se a gente der voltas inteiras a partir de π sobre 4 sobre a circunferência trigonométrica, nós vamos encontrar outros arcos que possuem o valor de seno igual a raiz de 2 sobre 2. Por isso eu coloco aqui, ó, mais 2κπ, representando esse número de voltas completas. Faço o mesmo com o arco 3π sobre 4, uma vez que a partir de 3π sobre 4, dando uma volta completa, nós voltamos a ter um arco que tem o seno raiz de 2 sobre 2, dando duas voltas completas também, e assim sucessivamente. Resolva no intervalo fechado de 0 a 2π a equação trigonométrica seno de 2x igual ao cosseno de x. Bom, aqui ó, nós queremos a solução dessa equação nesse intervalo determinado. Ou seja, só me interessam valores de x na primeira volta. Vamos ver como é que a gente resolve isso? Bom, eu estou vendo aqui que para resolver essa equação eu preciso fazer o seno de x igual ao seno de alfa. Porém, na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu tenho o seno de 2x igual ao cosseno de x. Mas eu sei que o cosseno de x pode ser transformado no seno de π sobre 2 menos x. π sobre 2 menos x é o complementar de x. O que são arcos complementares? Arcos que somados resultam o arco π sobre 2, o ângulo de 90 graus. Então, x mais π sobre 2 menos x vai dar π sobre 2. Eu disse isso quando estudamos redução ao primeiro quadrante. O cosseno de um arco é igual ao seno do seu complementar. É por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Bom, também observo que nesse caso eu não tenho seno de x, e sim o seno de 2x. E também não tenho alfa, eu tenho π sobre 2 menos x. Basta eu trocar o x por 2x e o alfa por π sobre 2 menos x, ficando com 2x igual a π sobre 2 menos x mais 2kπ e 2x igual a π menos π sobre 2 menos x mais 2kπ. Observe que no lugar de x eu coloquei 2x. E no lugar de alfa, eu coloquei π sobre 2 menos x. Bom, dá para a gente dar uma arrumada aqui, né? Nós temos aqui, então, 2x mais x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Passei esse menos x para o outro lado da igualdade. Aqui nós teremos 2x igual a π menos π sobre 2 mais x mais 2kπ. Ainda melhorando isso aqui, ó, 2x mais x, 3x. E isso será igual a π sobre 2 mais 2kπ. E aqui eu vou ter esse mais x passando para o outro lado negativo. Logo, x igual a 2 vezes π, 2π, menos π, π sobre 2 mais 2kπ. Para finalizar, nós teremos x igual a π sobre 6 mais 2kπ sobre 3 e x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Observe que o que eu fiz aqui foi passar o 3 para o outro lado, dividindo. Como aqui eu já tenho 2, 3 vezes 2, 6. E o 3 dividindo 2kπ. Notem que aqui eu tenho a solução geral, que é aquele meu primeiro passo para resolver equações em intervalos definidos. O que eu preciso fazer agora é, na equação x igual a π sobre 6 mais 2kπ sobre 3, atribuir valores para k e verificar o que acontece. Vamos primeiro fazer k igual a 0. Bom, se k for 0, x será π sobre 6 mais 0, π sobre 6. Se k for 1,
x será 2 vezes 1, 2, 2 vezes π, 2π, 2π sobre 3. Então, eu terei π sobre 6 mais 2π sobre 3. Vamos colocar aqui, ó, π sobre 6 mais 2π sobre 3. Tirando aqui o MMC, esse valor será 6, né? Então, nós teremos π mais 4π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6. Fazendo k agora igual a 2, com k igual a 2, nós teremos o valor de x igual a 3π sobre 2. Fazendo k igual a 3, nós teremos o valor de x igual a 13π sobre 6. Opa, 13π sobre 6 passou da primeira volta. Se eu dividir 13 por 6, vai dar mais do que 2. Então, eu terei mais que 2π. Logo, eu já terei excedido a primeira volta. Como nós estamos querendo a solução nesse intervalo, esse valor não me serve de solução. Então, nessa equação, quais os arcos que me servem de solução? π sobre 6, 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Agora eu vou fazer o mesmo com a outra equação. X igual a π sobre 2 mais 2kπ, atribuindo valores para k. Então, eu terei com k igual a 0. Se k for 0, nós temos o arco π sobre 2. Se k for 1, nós teremos π sobre 2 mais 2π. 2 vezes 2, 4. 5π sobre 2. 5π sobre 2. Observe que se eu dividir 5 por 2, eu obtenho 2,5, mais do que 2. E a volta completa tem 2π. Então, eu já estou excedendo a volta completa. Então, não me serve de solução para essa equação, uma vez que a solução deve estar nesse intervalo. Os arcos obtidos devem estar apenas na primeira volta. Então, aqui eu obtive a solução geral e aqui as soluções particulares, ou seja, os arcos apenas da primeira volta. Qual é, então, a solução para a nossa equação? São os arcos π sobre 6, π sobre 2, 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Ou seja, esse arco, esse arco, esse arco e esse arco. Exatamente como eu fiz aqui, transformando o cosseno de x no seno do complementar de x, que é π sobre 2 menos x. Aqui, se o seno de 2x é igual ao seno desse arco, 2x é igual a esse arco. É o que está escrito aqui. E aí eu tenho duas possibilidades. 2x pode ser π sobre 2 menos x mais 2kπ, ou 2x pode ser π menos π sobre 2 menos x mais 2kπ. O que vai me dar dois arcos gerais. π sobre 6 mais 2kπ sobre 3 e π sobre 2 mais 2kπ. Essa é a solução geral da nossa equação trigonométrica. Mas nós queremos a solução em um intervalo específico, qual seja, uma volta. Então, vamos atribuir valores para k na primeira equação, inteiros, valores inteiros. Para k igual a 0, nós obtemos π sobre 6. Para k igual a 1, 5π sobre 6. Para k igual a 2, 3π sobre 2. Para k igual a 3, 13π sobre 6. Aqui nós já excedemos uma volta e, portanto, nós não podemos utilizar esse arco como solução particular. Aqui, fazendo o mesmo com essa equação, para k igual a 0, π sobre 2, para k igual a 1, 5π sobre 2. Também já excedendo a primeira volta, não me serve de solução. Logo, a solução para essa equação trigonométrica são os arcos π sobre 6, π sobre 2, 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Notem que essa é a solução geral. Caso eu não tivesse aqui determinado intervalo no qual eu devo considerar a resposta, eu poderia dar como solução S igual a x que pertence a R, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ sobre 3, ou x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencendo ao conjunto dos inteiros. Mais uma vez, como o problema me pede a solução apenas na primeira volta, nesse intervalo definido, estão aqui os arcos específicos que atendem a essa equação. O conjunto dos zeros da função seno quadrado de x menos seno de x menos 2
pode ser determinado pela expressão, lembrar que k é um número inteiro. Bom, se nós queremos os zeros, nós precisamos igualar a função a zero. Então, eu terei o seno quadrado de x menos o seno de x menos 2 igual a zero. Claramente, o que eu tenho aqui é uma equação que pode ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara. Basta, para isso, eu trocar o seno de x pela incógnita y. E aí eu terei y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Resolvendo essa equação, nós obteremos y1 igual a menos 1 e y2 igual a 2. Bom, observe que se y assume esses dois valores, eu terei o seno de x igual a menos 1 ou o seno de x igual a 2. Notem que isso é impossível. E por que isso é impossível? Porque a circunferência trigonométrica tem raio igual a 1. Ou seja, o seno está no intervalo fechado que vai de menos 1 até 1. 2 excede esse intervalo e, portanto, não existe nenhum arco que tenha seno igual a 2. Logo, nós teremos menos 1 menor ou igual ao seno de x menor ou igual a 1, o seno dentro desse intervalo. Bom, o que eu estou vendo aqui é que o seno de x é igual a menos 1. Esse valor é o valor do seno de um arco que está na extremidade de um dos quadrantes da circunferência trigonométrica, qual seja, nós estamos falando do seno do arco 3π sobre 2. Então, nós temos o seno de x, que é igual, na verdade, ao seno de 3π sobre 2, que vale menos 1. O seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Logo, nós teremos como solução o arco 3π sobre 2, mais todos os outros arcos que, ao andarmos voltas completas sobre a circunferência trigonométrica, vamos parar na mesma posição do arco 3π sobre 2. Ou seja, são arcos em voltas distintas que também possuem o valor de seno igual a menos 1. Então, a minha solução geral é x pertence a R, tal que x é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, lembrando que k é um número inteiro, porque ele representa o número de voltas, né? Uma volta, duas voltas, por isso o valor de k é inteiro. Aqui a solução organizada para vocês. Aqui o seno de x igual a 2, não tem solução em R, né? Isso porque o seno varia no intervalo fechado de menos 1 até 1. Então, 2 excede esse intervalo. Então, esse valor de y não nos serve para resolver essa equação. E sobrando apenas y igual a menos 1, então o seno de x igual a menos 1. O arco que tem o seno igual a menos 1 é o arco 3π sobre 2. Mas todos os outros, ao darmos uma volta inteira na circunferência trigonométrica, a partir de 3π sobre 2. Obteremos, assim, infinitos arcos, cujo seno também vale menos 1, assim como o seno de 3π sobre 2. Então, a solução é x pertence a R, tal que x é 3π sobre 2 mais 2kπ, com k inteiro. Determine o conjunto solução das raízes reais da equação cosseno de x vezes 2 seno de 2x mais 1 igual a zero. Bom, aqui eu tenho um produto que tem como resultado o valor zero. Isso significa que ou o primeiro fator ou o segundo fator é igual a zero. E é isso que eu vou escrever aqui, ó. Eu posso ter o cosseno de x igual a zero, ou eu posso ter 2 vezes o seno de 2x mais 1 igual a zero. É a única maneira dessa multiplicação ter como resultado o valor zero. Pois bem, aqui ó, eu já noto um arco que está na extremidade de um dos quadrantes, qual seja, eu estou falando do arco π sobre 2.
Então, o cosseno de π sobre 2 vale zero, e, portanto, eu posso trocar o zero por esse valor. Logo, eu percebo que x é igual a π sobre 2 mais kπ. E por que kπ? Bom, porque a partir de π sobre 2, se eu andar meia volta, eu vou parar no arco 3π sobre 2, que também tem cosseno igual a zero. Se eu andar mais meia volta, eu vou parar no arco 5π sobre 2, que também tem o cosseno igual a zero, e assim sucessivamente. Portanto, essa é uma das minhas respostas gerais. Para o outro fator, eu vou fazer 2 vezes o seno de 2x igual a menos 1, passando 1 para o outro lado da igualdade. O seno de 2x será, então, menos meio. Bom, observe que aqui eu tenho o arco 2x igual a um valor de seno que é menos meio. Nós chegamos à conclusão de que estamos falando que o arco 2x é igual ao arco menos π sobre 6. Basta andarmos no sentido horário sobre o ciclo trigonométrico para encontrarmos esse arco. Esse arco é igual ao arco 11π sobre 6. Ele tem valor de seno igual a menos 1 sobre 2. Bom, de posse dessa informação, eu tenho 2x, que é esse arco, igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou 2x igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ. Aqui eu posso dar uma melhorada, né? Posso fazer x igual a menos π sobre 12, 2 vezes 6, mais kπ. 2kπ dividido por 2 vai dar kπ. Ou 2x igual, aqui eu tenho π mais π sobre 6, mais 2kπ. Eu posso fazer nessa equação x igual 6 vezes π, 6π mais π, 7π, 2 vezes 6, 12. 2kπ dividido por 2, kπ. Logo, nós teremos como solução x pertence a R, tal que x pode ser igual a π sobre 2 mais kπ. Tá, essa primeira resposta aqui. Ou x pode ser menos π sobre 12 mais kπ, essa resposta aqui. Ou ainda, x pode ser 7π sobre 12 mais kπ, conforme essa última resposta, com k pertencendo aos inteiros. Professor, e se eu quiser fazer esse cálculo usando o arco 11π sobre 6, que é equivalente a esse? Sem nenhum problema. Vocês irão encontrar valores de arcos aqui e aqui que são correspondentes a esses arcos que estão escritos na resposta. Aqui, conforme eu disse, nós podemos separar os fatores dessa multiplicação em duas partes. Isso porque quando o resultado de uma multiplicação é zero, é porque ou um ou o outro fator é igual a zero. E é isso que está escrito aqui, ó. Ou o cosseno de x é igual a zero, ou 2 vezes o seno de 2x mais 1 é igual a zero. Aqui nós temos o cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 2, nos dando o arco x igual a π sobre 2 mais kπ. E aqui a gente vai passar o 1 para o outro lado da igualdade, menos 1, e o 2 dividindo o menos 1, menos meio. Então, o seno de 2x é igual a menos meio. O arco cujo o seno é igual a menos meio é o arco menos π sobre 6, andando no sentido horário sobre a circunferência trigonométrica. Mas esse arco ele é equivalente ao arco 11π sobre 6. Vamos fazer usando esse arco? Nós teremos 2x igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, ou 2x igual a π menos 11π sobre 6 mais 2kπ. Aqui eu posso passar o 2 para esse lado, dividindo esses dois termos. Aí eu fico com x igual a 11π sobre 12 mais kπ, ou 2x igual a 6 vezes π, 6π, menos 11π,
menos 5π sobre 6 mais 2kπ. Também posso passar esse 2 para cá dividindo. X será menos 5π sobre 12, 2 vezes 6, mais kπ. Esse primeiro arco, 11π sobre 12 mais kπ, equivale a esse arco, menos π sobre 12 mais kπ. Esse segundo arco, menos 5π sobre 12 mais kπ, equivale a esse arco, 7π sobre 12 mais kπ. Resolva em R a equação trigonométrica seno de 7x mais o seno de 5x igual a zero. Bom, para resolver uma equação trigonométrica desse tipo, eu preciso utilizar as fórmulas do produto, mais especificamente as fórmulas de Werner, que nós vimos nas nossas aulas de trigonometria. Isso para eu poder transformar essa adição em uma multiplicação. Como é que eu faço, então? Nós temos que o seno de 7x mais o seno de 5x é igual a 2 vezes o seno de 7x mais 5x sobre 2 vezes o cosseno de 7x menos 5x sobre 2. E isso será igual a zero. Agora, eu posso dar uma melhorada nisso aqui fazendo o seguinte. O seno de 7x mais 5x sobre 2 vai dar 12x sobre 2, 6x, vezes o cosseno de 7x menos 5x sobre 2 vai dar o cosseno de x, 2x sobre 2. E isso será igual a zero dividido por 2, que está multiplicando o seno e o cosseno, passa para o outro lado dividindo. Mas 0 dividido por 2 é zero mesmo. Ou seja, eu tenho uma multiplicação com resultado zero. Significa que ou um ou o outro fator é igual a zero. Então é isso que eu vou escrever. O seno de 6x pode ser igual a zero e o cosseno de x também pode ser igual a zero. Bom, aqui eu tenho o seno de 6x igual ao seno do arco nulo. O arco nulo é o arco cujo valor do seno é igual a zero. Então, eu tenho que 6x é igual ao arco nulo mais kπ. E por que eu tenho que colocar kπ aqui? Porque se eu estiver sobre o ponto de imagem do arco nulo e andar meia volta sobre a circunferência trigonométrica, eu vou parar no arco π, que também tem seno igual a zero. Se eu der mais meia volta, eu vou parar no arco 2π, cujo seno também é igual a zero, e assim sucessivamente. Logo, eu posso ter x igual a kπ dividido por 6. Uma vez que zero, eu não preciso somar. Bom, no caso do cosseno de x igual a zero, eu tenho o cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 2. Porque o arco cujo cosseno é igual a zero é o arco π sobre 2. Então, nós teremos x igual a π sobre 2 mais kπ. E por que mais kπ? Porque se eu andar meia volta, eu vou parar no arco 3π sobre 2, cujo valor do cosseno também é igual a zero. E se eu andar mais meia volta, eu vou para o arco 5π sobre 2, cujo valor do cosseno, mais uma vez, será igual a zero. E, portanto, eu tenho como solução x pertence a R, tal que x pode ser kπ sobre 6, ou x pode ser π sobre 2 mais kπ, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Conforme dissemos no slide anterior, aqui está a fórmula de Werner, que a gente viu lá no estudo da trigonometria, transformando essa adição em um produto. Aqui nós temos um produto cujo valor é igual a zero. Eu posso passar aqui o 2 para baixo, dividindo zero, isso vai dar zero. Eu fico com dois fatores cujo resultado dessa multiplicação é nulo. Então, eu tenho ou um ou outro fator
sendo igual a zero. É isso que está escrito aqui. O seno de 6x igual a zero e o cosseno de x igual a zero. Ou o primeiro fator ou o segundo fator igual a zero. Aqui eu tenho o arco nulo, que é o arco cujo seno é igual a zero. Então, x será igual a kπ sobre 6. E tenho aqui o arco π sobre 2, cujo valor de cosseno é igual a zero. Então, eu tenho o arco x igual a π sobre 2 mais kπ. Aqui, a nossa solução, conforme a gente já fez. O conjunto solução de todos os zeros da função f de x igual ao seno de x mais cosseno de x pode ser determinado pela seguinte expressão. Bom, o que eu tenho aqui é uma função cujo o formato é igual a seno de x mais b cosseno de x. Para encontrar os zeros dessa função, eu posso escrever a vezes o seno de x mais b vezes o cosseno de x igual a c, que é igual a zero. Então, eu posso usar o método da substituição das variáveis. Eu vou trocar o seno de x por u e vou trocar o cosseno de x por v. E aí, eu vou ficar com 1 vezes u mais 1 vezes v igual a zero. A é 1, ele está subentendido aqui. B também é 1, subentendido aqui. E C é igual a zero. Logo, U mais V é igual a zero. A minha segunda equação é a minha relação fundamental. Eu sei que U ao quadrado mais V ao quadrado será igual a 1. Isso porque o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é igual a 1. Se eu chamei o seno de x de u e o cosseno de x de v, u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a 1. Bom, vamos resolver aqui esse sistema de equações. Eu posso aqui fazer u igual a menos v e substituir esse valor aqui embaixo. Então, eu terei, ao invés de u ao quadrado, menos v ao quadrado, mais v ao quadrado igual a 1. Aqui eu terei 2v ao quadrado, porque menos v ao quadrado é v ao quadrado, mais v ao quadrado, 2v ao quadrado. Isso igual a 1. Logo, eu terei v ao quadrado igual a meio, e isso vai me dar v igual a mais ou menos a raiz de meio, ou seja, v será igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Encontrando o valor de v, eu posso voltar aqui para encontrar os valores para u. Vamos ver aqui. Se v for igual a mais raiz de 2 sobre 2, nós teremos um valor para u de menos raiz de 2 sobre 2, uma vez que u é menos v. Se v for igual a menos a raiz de 2 sobre 2, nós teremos um valor para u igual a raiz de 2 sobre 2. Porque u é igual a menos v. Então, menos vezes menos, mais. O que se nota aqui é que nós temos, quando o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, o seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Quando o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu estou falando aqui de um arco que está no quarto quadrante, esse arco que tem cosseno positivo e seno negativo, e um outro arco que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, os valores de cossenos são negativos e os valores de seno são positivos. Então, esses arcos são os correspondentes do arco π sobre 4, que tem cosseno e seno raiz de 2 sobre 2, no segundo e no quarto quadrantes. Se a gente usar o método da redução ao primeiro quadrante para esses dois arcos, nós encontraremos π sobre 4. Esse arco do segundo quadrante é o arco 3π sobre 4, correspondente do arco π sobre 4 nesse quadrante. Já no quarto quadrante, o correspondente de π sobre 4 é 7π sobre 4.
Observe que eu posso obter aqui como resposta apenas o arco 3π sobre 4 somado a meia volta. Isso porque, se nós partirmos de 3π sobre 4 e somarmos meia volta, nós vamos parar exatamente no arco 7π sobre 4. E se somarmos mais uma vez meia volta, nós voltaremos para a posição do arco 3π sobre 4. E somando meia volta, voltaremos para a posição do arco 7π sobre 4 e assim sucessivamente. Portanto, a solução dessa equação é x pertence a R, tal que x é igual a 3π sobre 4 mais kπ, com k pertencendo aos inteiros. Conforme já é comum, eu deixo para vocês aqui o slide de forma mais organizada, né? Fazendo, então, o seno de x igual a u e o cosseno de x igual a v, eu posso montar esse sistema, uma vez que eu tenho o seno de x, que é u, mais o cosseno de x, que é v, e isso igual a zero, uma vez que eu estou procurando todos os zeros dessa função. Também tenho a relação fundamental seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x, que é igual a 1, uma vez que chamei o seno de x de u e o cosseno de x de v. Posso aqui fazer u igual a menos v, passando v para o outro lado da igualdade, usando o método da substituição, né, para poder resolver esse sistema. Eu chegarei a 2v2 igual a 1, e, portanto, v será mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Então, se v é a raiz de 2 sobre 2, u é menos a raiz de 2 sobre 2. Se v é menos a raiz de 2 sobre 2, u é a raiz de 2 sobre 2. Esse arco aqui é um arco do quarto quadrante e esse aqui do segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos cosseno negativo e seno positivo. No quarto quadrante, nós temos cosseno positivo e seno negativo. Então, existem duas possibilidades, quais sejam: nós podemos ter o cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2 e o seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, colocando no lugar de v cosseno de x e no lugar de u seno de x, ou podemos ter o cosseno de x igual a menos a raiz de 2 sobre 2 e o seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Nesse caso, nós teremos dois arcos. Aqui, no segundo quadrante, o arco 3π sobre 4 mais kπ. E aqui no quarto quadrante, nós teremos 7π sobre 4 mais kπ. Mas na hora de colocar a resposta, eu não preciso colocar esses dois arcos, basta colocar esse arco do segundo quadrante. E por que isso? Porque quando eu somar a 3π sobre 4 meia volta, eu vou obter o arco 7π sobre 4. E se a partir daí eu somar mais meia volta, eu volto para a posição do arco 3π sobre 4. E somando mais meia volta, eu volto para a posição do arco 7π sobre 4 e assim sucessivamente. Portanto, a solução é x pertence a R, tal que x é igual a 3π sobre 4 mais kπ com k inteiro. O conjunto que representa o domínio da função f de x igual ao log na base 4 de 2 seno de x menos 1 é... Pessoal, nesse exercício começaremos a resolver questões sobre inequações trigonométricas. E por que esse exercício é um exercício de inequação? Nós sabemos que uma das condições de existência dos logaritmos é que o logaritmando seja maior que zero. Então, nós temos 2 seno de x menos 1 maior que zero. Ou seja, apenas para valores de domínio que atendem a essa condição, a função f de x está definida. Bom, eu terei aqui 2 seno de x maior que 1, seno de x maior que meio. Veja se nós não estamos falando da inequação do tipo seno de x maior que n. Exatamente isso. E como é que eu resolvo isso? Eu vou lá no eixo dos senos, que é esse eixo V, e marco a medida meio. Meio é positivo, então nós estamos falando dessa medida aqui, né, que vai da origem até esse ponto aqui que eu coloquei. Essa medida aqui é a medida meio. Agora eu vou passar uma reta perpendicular ao eixo dos senos
e vou definir um semiplano acima dessa reta, essa reta que eu vou chamar de R. A solução dessa inequação é a interseção entre a circunferência trigonométrica e esse semiplano que eu marquei acima da reta R. Por que eu marquei acima da reta R? Porque eu estou querendo valores maiores que M. M é meio. Então, valores maiores que M são os valores que estão acima dessa reta R. Eu estou falando mais precisamente do arco que vai dessa imagem até essa imagem. Ou seja, estamos falando desse arco que eu estou pintando aqui em azul. Observe que os extremos desse arco estão abertos. E por que eles estão abertos? Porque aqui eu tenho o sinal de maior. Se eu tivesse o sinal de igual, eles estariam fechados. Bom, ligando aqui o centro da circunferência à extremidade desse arco em azul, eu descubro que essa imagem é a imagem do arco π sobre 6 e essa é a imagem do arco 5π sobre 6, isso no primeiro e no segundo quadrante. Mas observe que se eu der uma volta completa no círculo trigonométrico, eu volto para a mesma posição. Então, eu vou acrescentar 2κπ. O mesmo acontece com 5π sobre 6. Se eu der uma volta completa, eu volto para a mesma posição. Então, eu vou acrescentar 2κπ, que são os arcos nas demais voltas, nas infinitas voltas que eu posso dar sobre a circunferência trigonométrica. Logo, essa inequação tem como solução x pertence a R, tal que x está entre os arcos π sobre 6 mais 2κπ e 5π sobre 6 mais 2κπ, com k sendo um número inteiro. Observe que o arco é obtido girando sobre o círculo trigonométrico, partindo do ponto A no sentido anti-horário. Aqui, recapitulando o estudo de logaritmos, a gente viu, que uma das condições de existência do logaritmo é que o logaritmando seja maior que zero. Então, para definir o domínio dessa função, nós precisamos que o logaritmando seja maior que zero. É uma das condições de existência do logaritmo. Aqui eu passo o menos 1 para o outro lado da igualdade e passo o 2 também, dividindo 1, ou seja, o seno de x deve ser maior que meio. Nesse formato, o seno de x deve ser maior que m, nós vimos isso na parte teórica. Vamos então marcar meio sobre o eixo dos senos, que é o eixo V, tá aqui, meio. Essa medida é o segmento que está em verde, é a medida meio. Por esse ponto marcado sobre o eixo dos senos, eu passo uma perpendicular ao eixo dos senos, me dando origem a duas imagens, essa imagem e essa imagem. Essa é a imagem do arco π sobre 6 e essa é a imagem do arco 5π sobre 6. As imagens estão abertas porque aqui nós temos o sinal de maior e não o de maior ou igual. Se fosse maior ou igual, essas extremidades desse arco verde estariam fechadas. Pois bem, mas eu sei que se eu der uma volta completa, a partir de π sobre 6, eu volto para a mesma posição. Então, eu acrescento 2κπ para incluir todos os arcos que a partir de π sobre 6 giram sobre a circunferência trigonométrica uma volta completa. O mesmo acontece com o arco 5π sobre 6, por isso eu também acrescento 2κπ. Logo, a solução para essa inequação será a interseção do semiplano que está acima dessa reta com a circunferência trigonométrica. Acima porque eu estou procurando valores maiores que meio. Então, eu estou falando desse arco aqui, que está em verde, que agora eu estou pintando de azul. Ou seja, vamos responder essa inequação fazendo x pertence a R, tal que x está entre o arco π sobre 6 mais 2κπ e 5π sobre 6 mais 2κπ, com k inteiro. Determine x que pertence à primeira volta, intervalo fechado de 0 a 2π, tal que o cosseno de 3x é menor ou igual a meio. Bom, aqui nós temos uma inequação para ser resolvida em um determinado intervalo. Como é que a gente faz?
Esquecemos primeiro o intervalo e resolvemos da maneira geral. Depois voltamos para pensar no intervalo, substituindo os valores de k. Pois bem, como nós estamos falando aqui do cosseno, eu vou voltar minhas atenções para o eixo dos cossenos. E aqui nós estamos dizendo que o cosseno de 3x é menor ou igual a meio. Então, meio, como é um valor positivo, eu vou marcar à direita da origem, no eixo dos cossenos, esse ponto, que vai de O até ele, cuja medida é meio. Por esse ponto, eu vou passar uma perpendicular ao eixo dos cossenos, definindo assim duas imagens. Essa imagem e essa imagem. Observe que eu fechei as imagens. E por que essas extremidades vão ficar fechadas? Porque aqui eu tenho o sinal de menor ou igual. Bom, a solução dessa inequação será a interseção da circunferência trigonométrica com o semiplano que está à esquerda dessa reta R. Eu estou falando dessa região. E por que eu estou pegando os valores à esquerda da reta R? Porque nós queremos valores menores ou igual a meio. Então, valores de cossenos menores ou igual a meio são os valores que estão dessa reta R para a esquerda. Pois bem, eu sei que o arco que tem cosseno igual a meio no primeiro quadrante é o arco π sobre 3. E ele tem um correspondente no quarto quadrante, cujo cosseno também é meio. Eu estou falando do arco 5π sobre 3. Notem que a partir de π sobre 3, dando uma volta completa, eu volto para ele. Então, eu tenho que acrescentar esses outros arcos das demais voltas, fazendo mais 2kπ. O mesmo acontece com 5π sobre 3, mais 2kπ pelo mesmo motivo. Se eu tiver em 5π sobre 3 e der uma volta completa, eu volto para essa posição. Logo, o arco que eu estou procurando é exatamente o arco que está nessa interseção do semiplano, como eu disse, com a circunferência trigonométrica. É o trecho que eu estou aqui pintando de azul. É esse trecho que me serve de solução para essa inequação. Pois bem, vou escrever aqui a solução. Eu estou dizendo que π sobre 3 mais 2kπ é menor ou igual a 3x, que é menor ou igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Por que isso? Porque o valor do arco 3x está nesse pedaço aqui que está em azul. Bom, para resolver essa inequação simultânea, eu posso passar o 3 para os dois lados dessas desigualdades, dividindo o 3. Então, eu tenho π sobre 9, 3 vezes 3, mais 2kπ sobre 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 3 vezes 3, 9, 5π sobre 9, mais 2kπ sobre 3. Aqui eu tenho a solução geral dessa inequação. Agora eu vou usar o segundo passo para resolver uma inequação em um intervalo definido. Como eu quero apenas os arcos da primeira volta, eu vou substituir o k por 0, por 1, por 2 e encontrar os arcos específicos que nós estamos procurando. Vamos começar fazendo k igual a 0. Se k for igual a 0, esse termo e esse termo serão cancelados. Nós ficaremos, então, com π sobre 9 menor ou igual a x, menor ou igual a 5π sobre 9. Vamos agora fazer k igual a 1. Bom, se k for igual a 1, nós teremos π sobre 9 mais 2π sobre 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5π sobre 9 mais 2π sobre 3. Tirando aqui o MMC, nós teremos 9, π mais 6π, menor ou igual a x, menor ou igual, também aqui 9, né? 5π mais 6π, ou seja, nós teremos 7π sobre 9, menor ou igual a x, menor ou igual a 11π sobre 9. Vamos ver agora quando k for igual a 2. De maneira agora mais simplificada, fazendo esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, nós chegaremos a 13π sobre 9 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 17π
π sobre 9. Se nós usarmos o valor de k igual a 3, nós perceberemos que esse limite final passará da primeira volta, entrando já na segunda volta. E nós não queremos isso, queremos apenas os valores para a primeira volta. E, portanto, nós temos essas três soluções. Eu vou escrever x pertence a R, tal que, aqui a nossa primeira solução, π sobre 9 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 9. Ou, está aqui a minha segunda solução, 7π sobre 9 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 11π sobre 9. Ou, está aqui a minha última solução, 13π sobre 9 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 17π sobre 9, com k inteiro. Aqui, de forma mais compacta, nós temos o cosseno de π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual ao cosseno de 3x, que é menor ou igual ao cosseno de 5π sobre 3 mais 2kπ. Nós vimos, quando fiz com vocês o exercício no outro slide, o porquê que são esses arcos e o porquê que a gente tem 2kπ. Então, nós temos π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual a 3x, menor ou igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, passando 3 para os dois lados aqui dessas desigualdades, dividindo esses termos, nós chegaremos a π sobre 9 mais 2kπ sobre 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 5π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Essa é a solução geral, mas como nós estamos querendo a solução em um intervalo específico, eu preciso atribuir valores para k para encontrar os intervalos específicos dentro dessa primeira volta. Então, fazendo k igual a 0, esses termos são anulados. Ficamos, então, com x no intervalo fechado de π sobre 9 a 5π sobre 9. Fazendo k igual a 1, ficamos com x no intervalo fechado de 7π sobre 9 a 11π sobre 9. Fazendo k igual a 2, ficamos com x no intervalo fechado que vai de 13π sobre 9 a 17π sobre 9. Se usarmos k igual a 3, veremos que os valores excederão a primeira volta, passando já para a segunda volta. Então, k igual a 3 não me serve. Logo, nós teremos esses intervalos como soluções, e são eles que estão aqui. Está aqui o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro intervalo. Os valores reais que atendem à equação seno 4 de x mais cosseno 4 de x igual a meio são... Bom, nós vimos na nossa aula teórica que o seno 4 de x mais o cosseno 4 de x é igual ao seno quadrado de 2x, que é igual a 2 menos 2a. Observe que a é igual a meio e, portanto, o seno quadrado de 2x é igual a 2 menos 2 vezes meio. Ou seja, o seno quadrado de 2x é igual a 2 menos 1, porque aqui eu posso simplificar. O seno quadrado de 2x é igual a 1. O seno de 2x é igual a mais ou menos a raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1. Bom, aqui eu tenho dois arcos, né? Eu tenho o seno de 2x igual ao seno de π sobre 2, que é 1. O seno de π sobre 2 é 1. E tenho o seno de 2x igual ao seno de 3π sobre 2, que é menos 1. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Logo, na verdade, o que eu tenho é o arco 2x igual a π sobre 2 e o arco 2x igual a 3π sobre 2. Mas vale lembrar que se eu andar meia volta a partir de π sobre 2, eu estarei em 3π sobre 2. Logo, eu posso escrever esses dois arcos da seguinte maneira: 2x igual a π sobre 2 mais kπ. Observe mais uma vez que andando meia volta a partir de π sobre 2, eu estarei em 3π sobre 2. E mais meia volta eu volto para a posição
do arco π sobre 2. Mais meia volta novamente, eu retorno para a posição do arco 3π sobre 2. Então, escrevendo dessa maneira, eu já estou escrevendo os dois arcos juntos. Aqui eu tenho 2x igual a π sobre 2 mais kπ. Posso passar o 2 para o outro lado da igualdade dividindo. π sobre 4, 2 vezes 2, mais kπ sobre 2. 2 passou aqui para baixo, dividindo kπ. Então, teremos como solução x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 4, mais kπ sobre 2, com k inteiro. Vimos na nossa parte teórica que o seno 4 de x mais o cosseno 4 de x igual a A é igual ao seno quadrado de 2x, que é igual a 2 menos 2A. O valor de A aqui está atendido. Lá nós vimos que A está no intervalo fechado que vai de meio até 1. Portanto, se A é meio, ele atende a essa condição. Aqui nós faremos meio no lugar de A. Podemos aqui simplificar, isso vai dar 1. 2 menos 1 dá 1. O seno de 2x é mais ou menos 1. Ou seja, nós temos aqui dois arcos, o arco π sobre 2 e o arco 3π sobre 2. Entretanto, eu não preciso colocar os dois, basta eu colocar π sobre 2 mais meia volta, porque colocando essa meia volta a mais, eu estarei exatamente lá no arco 3π sobre 2. Então, colocando kπ, eu estou atendendo a todos os arcos que têm seno 1 ou menos 1. Aqui eu tenho o arco 2x, que é igual a π sobre 2 mais kπ, afinal de contas aqui eu tenho o arco 2x. Passando 2 para o outro lado da igualdade, nós teremos x igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2, que é a minha solução para essa equação. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. A inequação módulo do seno de x menor ou igual a meio tem solução real para o intervalo. Bom, se o módulo de x é menor que o número m, é porque nós temos menos m menor ou igual ao seno de x menor ou igual a m. Ou seja, o seno de m está entre esse número e o seu oposto, nesse intervalo fechado. Portanto, nós temos aqui duas situações simultaneamente. Nós temos o seno de x menor ou igual a m e temos o seno de x maior ou igual a menos m. Lembrando que m é meio e menos m é menos meio. Como é que eu vou resolver isso? Vamos lá para o eixo dos senos. No eixo dos senos, eu vou marcar meio e menos meio. Aqui eu tenho o valor meio e aqui eu tenho o valor menos meio. Para cima, meio, para baixo, menos meio. Então, eu vou marcar aqui, ó, essa distância sobre o eixo dos senos. Bom, para resolver aqui, eu vou passar uma perpendicular por esse ponto, perpendicular ao eixo dos senos, tá aqui, e vou passar outra perpendicular aqui, perpendicular também ao eixo dos senos. Vou chamar essa reta de R e essa de S. Pois bem, essa primeira inequação, eu preciso tomar a interseção entre a circunferência trigonométrica e o semiplano que está abaixo da reta R. Eu estou falando desse intervalo aqui. No segundo caso, eu preciso tomar o semiplano que está acima da reta S. Mais uma vez, estamos falando aqui do mesmo intervalo. E, portanto, nós temos essa imagem no primeiro quadrante, que eu vou fechar, porque aqui eu tenho sinal de igual também. Aqui também eu vou fechar, da mesma forma aqui e da mesma forma aqui. Bom, eu sei que no primeiro quadrante, o arco que tem seno igual a meio é o arco π sobre 6, que equivale ao ângulo de 30 graus. E ele tem um correspondente no segundo quadrante, qual seja o arco 5π sobre 6. Também tem um correspondente no terceiro quadrante, qual seja 7π sobre 6.
E tem 1 no quarto, 11π sobre 6. Observe que se eu der uma volta completa a partir de π sobre 6, eu volto para essa posição. Então, vamos incluir aqui 2kπ, que são os arcos com uma volta completa a partir de π sobre 6. O mesmo vai ocorrer para 5π sobre 6, mais 2kπ. O mesmo para 7π sobre 6, mais 2kπ. E o mesmo para 11π sobre 6, mais 2kπ. Bom, nós estamos falando aqui desses dois arcos, que são a interseção da circunferência trigonométrica com essa região que está achurada. Tá aqui. Observe que a gente é tentado a colocar como resposta o arco que vai de 11π sobre 6 mais 2kπ até π sobre 6 mais 2kπ, e o arco que vai de 5π sobre 6 mais 2kπ até 7π sobre 6 mais 2kπ. Mas isso está errado. Eu tenho que dar a resposta partindo do ponto A, do arco nulo, girando na circunferência trigonométrica no sentido anti-horário. Então, na verdade, eu tenho 3 arcos. Então, eu tenho inicialmente o arco que vai do arco nulo até π sobre 6 mais 2kπ, ou seja, 0 mais 2kπ menor ou igual a x, menor ou igual a π sobre 6 mais 2kπ, que é esse pedaço aqui, esse primeiro pedaço. Temos também 5π sobre 6 mais 2kπ, menor ou igual a x, menor ou igual a 7π sobre 6 mais 2kπ, que é esse pedaço. Temos também 11π sobre 6 mais 2kπ, menor ou igual a x, menor ou igual a 2π mais 2kπ. Temos aqui o arco nulo, e mais quantas voltas eu quiser. Temos aqui o arco de uma volta, mais quantas voltas eu quiser. Logo, a minha solução fica x pertence a R, tal que 2kπ é menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou 5π sobre 6 mais 2kπ é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7π sobre 6 mais 2kπ. E, por fim, 11π sobre 6 mais 2kπ é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π mais 2kπ, com k inteiro. Bom, aqui o módulo do seno de x menor ou igual a meio significa que o seno de x está no intervalo fechado, que vai de menos meio até meio. Aqui nós temos os dois valores, meio e menos meio. Para os valores de seno menores ou igual a meio, nós temos toda essa região que está abaixo dessa reta, que aqui eu vou chamar de reta R. E para os valores de senos maiores ou igual a menos meio, nós temos os valores acima dessa reta S. Ou seja, nós estamos falando desse pedaço, desse semiplano em rosa. Aqui nós temos o arco cujo seno é meio, π sobre 6, e aqui os seus correspondentes, no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes, sempre acrescentando 2kπ, porque dando uma volta completa, a gente sempre volta para essas respectivas posições. Uma curiosidade, eu coloquei lá o arco nulo como 0 mais 2kπ. Observe que eu poderia simplesmente não somar o zero, ficando aqui com 2kπ. É a mesma coisa. Eu também coloquei o arco de uma volta, 2π mais 2kπ. Eu poderia simplesmente suprimir o 2π, porque se eu colocar o valor 1 aqui, eu tenho, obviamente, o arco de uma volta. Por isso, eu coloquei apenas 2kπ aqui. Na solução, eu coloquei como eu fiz no slide anterior. X pertence a R, tal que 0 mais 2kπ é menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 6 mais 2kπ. Esse intervalo é esse intervalo que eu estou pintando aqui em vermelho. Ou 5π sobre 6 mais 2kπ é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7π sobre 6, que é esse intervalo que agora eu estou pintando em azul. E, por fim,
11π sobre 6 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a 2π mais 2kπ, que é esse intervalo que agora eu estou pintando em amarelo. No nosso próximo encontro, finalizando o estudo das funções trigonométricas, falaremos das funções trigonométricas inversas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.